fica registrada a gravação das mensagens no chat, então podem fazer uso de conversar pelo chat, de estabelecer aqui nossa interlocução a partir das mensagens na chamada, que é o chamado chat. Então, ficam aí todos que estão nessa chamada, nesse momento, né, que estão nesse lugar aqui, nesse entrelugar, a gente já começa dizendo isso, que todos fiquem informados de que estamos em gravação, tá? Estamos todos sendo gravados. Quiser abrir a câmera, fiquem à vontade. Se quiser fazer a interlocução, usem o chat, tá? Então, bom dia a todos vocês que aqui se encontram nesse instante, plenos, com vontade de fazer esse mini curso, de estar conosco, né? Nesse momento tão importante de retorno, nesse momento tão importante de jornada, nesse momento tão importante de reencontros, e ainda assim reencontros envolvendo esse lugar, envolvendo esse momento, envolvendo esta situação que nós nos encontramos desde 2020. Então, certamente estaríamos no cafezinho, estaríamos batendo alguns papos, contando algumas histórias, contando alguns casos, revendo amigos, revendo colegas, pensando as projeções do ano de 2022. Então, certamente, nós estaríamos naquele encontro com o outro, né? Esse encontro com o outro é algo que vai costurar o nosso processo aqui hoje. Nós estamos com o outro. Então, convido vocês, nesse instante, a... Olá, professora Angélica, você quer falar alguma coisa? Pronto, tirou o microfone. Todos que possam, né, fazer isso para a gente continuar aqui a nossa jornada. Então, quero lembrar a vocês que nós vamos passar aqui essas 2 horinhas que vão ser super rápidas, mas que vão ser muito potentes. Então, eu quero convidá-las para estar aqui totalmente plenos, tá certo? Para que possam estar aqui realmente imbuídos desse espírito da mediação, da aprendizagem. Oi, professora Angélica, a senhora quer falar? Talvez esteja com algum problema aí pelo microfone. Escreva no chat, por favor, qualquer situação. Escreva no chat, tá certo? Vou dar para ela precisa desligar o microfone, se ela não vai falar, né? Perfeito, perfeito. Né? Estou ouvindo a mulher falar, eu preciso ouvir. Bom, vamos lá. Então, observem que nós estamos aqui numa perspectiva, né, de dialogarmos sobre a mediação da aprendizagem na área de humanidades. Eu pergunto a vocês, se vocês pudessem escrever aí no chat uma palavrinha sobre a área de humanidades nos últimos tempos. Fazer a mediação, ensinar nesse processo. Qual a palavrinha que você colocaria para mim? Escreve aí para mim.
Qual a palavrinha que você colocaria? Professora Alessandra, professora Isabel, professora Angélica, escreve para mim. Quem estiver no celular sabe que vai lá nos 3 pontinhos e acha lá o chat. Acho que todos nós já estamos, né, bastante craques com relação a isso. Qual seria a palavrinha que você me diria? Eu trouxe a minha palavrinha. Eu vou trazer a minha palavrinha. Qual seria a palavrinha que você me diria? Ensinar as humanidades nesse processo, nesse momento, tem sido ou está sendo Bom dia, Dani. A palavrinha é ressurreição, de reinventar-se, é isso? Maravilha. Quem mais? Essencial, desafiador. Gostei. Alguém mais? Desafiador. Concordo plenamente com vocês. Muito bem. Necessário. Muito bem, Alessandra. Muito bem. Extremamente necessário. Perfeito. Nós estamos aqui juntos hoje. Combinado? Essa é a nossa reflexão maior nesse momento do nosso minicurso. Nós estamos aqui para dar as mãos. Nós não estamos aqui para largar a mão de ninguém. Nós estamos aqui efetivamente para dizer: educar se educa com o outro e não para o outro. Educar é educar a si mesmo. Educar é ouvir o outro. Educar é falar com o outro. Então, nesse processo, nós estamos necessariamente e essencialmente juntos e juntas para darmos continuidade a todo um processo educativo para crianças e jovens da cidade de Simões Filho, mas, acima de tudo, para crianças e jovens brasileiros e brasileiras que vivem em uma cidade e que estão sob a lógica política, econômica, cultural, social de uma nação, de um país. Então, para o lugar, as suas relações de organização social, política, econômica, cultural, para um tempo, estou falando de crianças e jovens, e para as condições para além do processo educativo. Eu estou falando da cidade para o mundo, da realidade local para o mundo. Eu estou falando também dos desafios enfrentados por estas crianças e esses jovens, e diga, essas famílias, nesse contexto, frente a uma escola a escola aberta. A escola está funcionando. Aliás, nós estamos funcionando faz muito tempo, não é? Alguém aqui deixou de funcionar, mesmo com a pandemia? Todos nós aqui estamos funcionando o tempo inteiro. Nós estamos on? Estamos ou não estamos? Estamos on 24 horas, de domingo a domingo, em tempo integral. Perfeito. Vamos pegar esse on, vamos pegar essa escola on e dizer: a escola somos nós. Não dá mais. Não dá mais para a gente estar na educação. Não dá mais para a gente fazer educação sem a responsabilidade necessária para com o outro. E esse outro não são só os estudantes, não são só os professores,
não são só os gestores, não são só os coordenadores. Esse outro é a sociedade, porque eu, na condição de professora, vou para a cidade viver e existir. Eu, na condição de jovem estudante, vou para a cidade viver e existir. Eu, na condição de coordenador, de gestor, de porteiro, de merendeira, vou para a cidade viver e existir. Todos nós aqui vivemos e existimos no lugar onde moramos. Eu vou ao supermercado, eu vou à feira, eu pego o transporte público, eu caminho pela cidade. No que a minha educação, no que o meu aprendizado traz nas minhas referências e nas minhas relações com o outro. Na feira, no supermercado, na igreja, no centro, nos centros de compras. O que é que isso faz? Fluir o processo educacional. Fiquem com essa questão desafiadora na cabeça. Vamos nos conhecer um pouquinho? Seria ótimo se estivéssemos ao vivo e a cores, como eu digo. Por quê? Porque ao vivo e a cores nós estaríamos vendo o sentido e o sentimento um do outro, o desejo de acertar, o desejo de fazer o melhor. Mas tudo bem, trouxe algumas imagens para vocês captarem um pouco da minha essência. A primeira delas é existencial. O que faz alguém desejar ser professor, professora de história, num país que desvaloriza tanto a nossa condição profissional? E seja em nível federal, estadual, municipal, seja em nível privado, seja em nível público. Gente, tem algo muito maior, que eu sempre respondo. Eu sou licenciada em História desde que nasci, porque desde que nasci que eu me interrogo sobre as questões que envolvem o meu tempo e o meu lugar. Podia ser também licenciada em Geografia. E com essas indagações, eu poderia ser licenciada em Filosofia. Eu podia também pensar na Sociologia, na Antropologia. Eu poderia pensar em tudo aquilo que me faz sempre problematizar, sempre indagar, sempre questionar. Por que mesmo isso é dessa forma? Como foi que chegou? De que maneira aconteceu? Ah, mas então você vive nesse campo do passado? Não, de jeito nenhum. Vou mais além. Eu sonho alto. Sonho bem alto, e nessa trajetória toda de licenciada em História, eu já passei por pós-graduação, eu já fiz mestrado, eu já fiz doutorado, estou encaminhando meu pós-doutorado, e estou aqui conversando com vocês de sujeito para sujeito, compreendendo a relevância e a importância de cada um e de cada uma de vocês na trajetória de profissionalização. Essa minha profissionalização tem a ver com o meu processo de relação com o mundo, com o outro. Dentro dessa relação, né, eu quero dizer a vocês que o mundo atual é meu mundo presente, Alessandra. O mundo de agora. Oh, mas você não é de história? Quem disse? E eu vou contar uma coisinha aqui, um segredinho. Para com essa conversa de que o pessoal de história fala de passado. Isso é ultrapassado. Nós falamos do tempo presente. Nós estamos falando de agora. Nós estamos falando das nossas incertezas. Tem ou não tem incertezas, Alessandra? Tem ou não tem toda uma indagação? Tem ou não tem toda uma perspectiva do que estamos fazendo aqui? Poderíamos estar fazendo outra coisa e estarmos em condição melhor? E o fim do século XX? Será que, de fato, é o triunfo do capitalismo?
do neoliberalismo? Será que estamos vivendo em pleno século XXI um triunfo, com tantas questões aí? Vamos adiante, senão essa apresentação fica longa. A casa é o nosso planeta. Nós moramos aqui, emprestados. Nós estamos aqui dentro. E estamos fazendo o que com ele? O que é que nós estamos fazendo com o nosso trabalho? O que é que nós estamos fazendo com as nossas relações? O que é que nós estamos fazendo na escola que está aberta, que está viva? Vamos conversar sobre isso? Vamos embora? Trouxe algumas reflexões bem bacaninhas e trouxe também algumas mediações que eu vou deixar para vocês como exemplo, para que vocês possam, junto comigo nesse balão, voar mais alto ainda do que eu. Combinado? Vamos nessa? Todo mundo, esquece lá a cozinha, esquece lá a sala, esquece os problemas da secretaria, esquece os problemas da família e de casa e vamos aqui, juntos, nos focarmos nesse instante. Combinado? Vamos lá. Quando vocês menos esperarem, eu vou estar dando tchau. Sabe qual é a minha palavrinha? Berlinda. Vocês pensavam isso? Ensinar humanidades hoje nos colocou numa berlinda. O que é que você acha, Isabel? Colocou a gente numa berlinda? Estamos numa berlinda? Você se sente numa berlinda? Verdade. Tá vendo? Muito bom, Dani. Também adoro essa palavra. Adoro essa palavra. Vamos refletir de forma filosófica. Vamos embora pensar de maneira historiográfica. Vamos embora pensar de maneira sociológica. Vamos embora pensar. Cadê o pessoal da geografia? Quero todos esses elementos aqui, envolvendo a nossa análise nesse momento de encontro da gente. Observe, nós estamos numa berlinda. Nós chegamos a um processo histórico de berlinda. Quer ver? Cancelamentos, verdades, negacionismos, dicotomias. Tô certa? Fla-flu, Bavi, discursos de ódio. Tô certo ou tô errado? Eu tô vivendo outro mundo? Eu tô aqui em Salvador, tá diferente daí? Aí tá um paraíso? Aí tá tudo na paz? Não, né? Estamos vivenciando um momento em que... Isso, perfeito. Vivenciando um momento em que nós estamos sendo interrogados dos valores da nossa matéria, daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente escolheu para ensinar, e nós, galera do meu coração, não podemos fechar os olhos, não podemos pegar esse caldo, que é gostoso, viu? É um caldo ótimo, e colocar embaixo do tapete. Nós precisamos aqui, dialogar. Em que perspectiva? Durante muito tempo, nós estivemos associados a uma educação transmissora, a uma educação em que eu fazia o crédito e queria a devolução desse crédito exatamente na mesma medida do meu crédito. Essa educação não tem como continuar. Não dá mais para eu chegar na sala de aula, não dá mais para eu chegar com a minha matéria e considerar que eu tenho verdades e que essas verdades o estudante terá que responder de toda a forma a questões que eu vou elaborar sem contar para ele quais são. É quase um jogo de pegadinha.
E quando ele me fizer outras questões, eu não saberei responder. E aí eu digo a ele, cale a boca, deixe eu falar. E quanto mais eu falo, menos você tem a oportunidade de me perguntar. E aí fica todo mundo numa zona chamada conforto. Mas nós não estamos numa zona de conforto. Primeiro, que aqui para nós, que o pessoal das outras áreas não nos escutem, eu não sei se vocês vão concordar comigo, o pessoal das humanidades tem um diferencial. Tô certa? A gente tem um diferencial. Temos ou não temos? A gente não estabelece para com a educação uma relação de verdade absoluta. A gente escuta, a gente analisa, a gente estabelece para com o outro a possibilidade do debate, do diálogo. Isso é de uma potência, gente, imensa para os estudantes. Todo mundo aqui faz isso, na sua sala de aula, continue fazendo. Todo mundo aqui oportuniza as reflexões, oportuniza ouvir, mesmo que seja algo que seja diametralmente oposto ao que você pensa, ao que você acredita, você acolhe, você escuta, você leva para a roda, parabéns. Continue. Não se pode pensar um equilíbrio dessa berlinda sem que você utilize as ferramentas da sua profissão, sem que você utilize as ferramentas que compõem o fato de você ter um diploma. O que faz você ter um diploma não é o papel, nem o tempo que você levou se formando. É o uso que você faz daquilo na sua profissão. Então, na condição de professora da educação básica, eu, Heloísa, dialogo, converso, escuto, contextualizo, apresento para os aprendizes as possibilidades dos caminhos a serem seguidos em pesquisa, em estudo, elaboro um debate, elaboro uma atividade em que aquelas questões poderão ocorrer. Nesse exato instante, eu também estou para entrar em sala de aula. Ainda não entrei porque estou me recuperando ainda infelizmente, fui acometida pela Covid há mais ou menos 6 dias. Então, quero dizer a vocês que eu já estou pensando quais são as primeiras problematizações que eu vou fazer no meu 9º ano, que eu vou fazer no meu 1º ano do ensino médio. Eu não vou chegar lá e dizer, meu conteúdo é esse, meu livro é esse, eu sou essa. Agora me escute. Não. Eu vou querer saber várias coisas da sala de aula. Eu vou querer saber das férias, eu vou querer saber das doenças, eu vou querer saber da família, eu vou querer saber das notícias que escutaram, das músicas, das festas, por onde andaram, o que pensaram, o que fizeram. Depois que eu fizer meu caldo, depois que eu escutar o caldo, aí só professor sabe fazer isso. Só professora sabe fazer isso. Eu vou estabelecer as relações com os meus conteúdos. No 9º ano, eu tenho que trabalhar o século XX, ora. O século XX inicia com as disputas entre as grandes potências da segunda fase da Revolução Industrial. E o século XXI
já está me mostrando que a Rússia não vai ficar quieta. Eu vou iniciar contando a eles que estava acamada, que estava com a Covid. E a partir da Covid, eu posso lembrar para eles da gripe espanhola, do início do século XX, que também faz parte do meu conteúdo após a Primeira Guerra Mundial, 1918. Também vou contar para eles sobre os caminhos que eu fiz pelas ilhas do Baixo Sul, o chamado Litoral Sul. E nesse Litoral Sul da Bahia, eu tenho a história para contar. Tenho ou não tenho, minha gente? Tenho muita história para contar de transporte. Tenho história para contar de indígenas. Tenho história para contar de africanos. Tenho história para contar de economia, de sociedade, de sincretismo. Hoje é 2/2/2022 e a Bahia tem uma festa potente para o turismo, para a religiosidade, para as religiões de matriz africana, para as religiões católicas, para o povo em geral. Eu posso falar sobre isso ou não? Claro que devo falar sobre isso. Estou na Berlinda? Estou na Berlinda. Estamos envolvidos numa rede que estabelece para com as humanidades um certo temor em falar alguma coisa? Estamos. Estamos num ambiente em que as pessoas querem cercear a opinião, querem cercear as ideias? Estamos. Mas vamos enfrentar isso, vamos ou não vamos? E nesse processo de enfrentamento, salve, Dani, e nesse processo de enfrentamento, eu convido a vocês a estudarem, eu convido a vocês a ampliarem o seu ofertório, eu convido a vocês a ampliarem as suas pesquisas. A Rússia briga com a Europa e, posteriormente, com os Estados Unidos, desde sempre. Essa guerra não é nova. O Brasil se afirma na condição de nação dentro da América Latina, ainda com um passado muito escravocrata e colonial, patriarcal. E a gente precisa superar isso por nós e por nossas crianças e jovens, para que eles possam sonhar alto, para que nesse equilíbrio eles possam desejar ir mais além, porque só os filhos da gente podem sonhar alto, gente. Vocês não querem que os seus estudantes sonhem alto? Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesse exato instante desejam que os seus estudantes possam ir para além da universidade, serem felizes, trabalhos dignos, moradia digna, existência digna. Eu não posso ser se os outros não são. O que é que vocês acham? Vocês estão plenos, tranquilos com o contexto e a realidade que nós estamos vivendo? Vocês estão bem por todos terem moradia, comida, por todos estarem aí com uma máquina, um recurso, né, maravilhoso para vocês estarem aí, eu daqui. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me vendo bem? Eu continuo sendo. Perfeito, isso. Perfeito, Adriana. Perfeito. Né? Estou vendo aí sua atenção, você escrevendo, né? Eu pergunto a vocês, eu estou plena no meu processo de ser? Por quê? Porque todos nós aqui sabemos de alguém que não está sendo nesse exato instante. É ou não é?
que está desprovido das questões básicas, que está desprovido de dignidade. E nós estamos nessa luta pela educação de uma escola que funcione e esteja aberta para garantir a todos nós outros caminhos, outras realidades. É isso mesmo? Estamos no caminho certo? Estamos. Quando eu digo eu não posso ser se os outros não são, e essa é uma frase de Paulo Freire, nós estamos nesse instante convocando a todos nós a pensarmos sobre os nossos planejamentos. Os planejamentos estão sempre relacionados ao fim de um ano e começo do outro. Imagino que com vocês não foi diferente. Mas nesse momento de retorno, nesse momento de encontro, nesse momento de fazer valer o que se pensou, eu trago para vocês algumas questões que vão colaborar, né, dentro desse nosso encontro, para que você utilize como ferramentas de pensar, de refletir, até mesmo de ajustar novamente esse plano, esse planejamento que você já organizou. Imagino que todas as escolas fizeram o seu planejamento já no fim do ano para esse retorno. Agora faça um exercício com você mesmo, tá? Eu vou lhe fazer algumas questões e você vai tentar responder aí na sua mente. O ensino e a aprendizagem na contemporaneidade. Mudou muita coisa? Vai respondendo, vá pensando. Mudou muita coisa? Mudou pouca coisa? Piorou? Melhorou? E você? Quais foram as suas ações? Quais foram os seus movimentos frente a esse ensino da aprendizagem na contemporaneidade? Quais foram as suas atuações? Também responda isso. Responda também quais foram as atuações da rede onde você trabalha. Quem trabalha em rede pública, quem trabalha em rede privada, pode interrogar as duas. Quais foram as ações objetivas, quais foram as ações que realmente fizeram se mover esse campo do ensino e da aprendizagem na contemporaneidade? Elas foram válidas? Elas não foram válidas? Elas não saíram do lugar? Elas levaram esse processo educativo para uma outra condição de resultados, de alegrias, de certezas maiores do que das incertezas? Pense aí. Pense um pouquinho, para eu ir para o segundo ponto. As relações entre o saber escolar e o saber referenciado. Venha cá, gente. Vocês concordam comigo que existe um saber potente, robusto, extremamente significativo dentro da escola que não é tratado? Oi, Edinalva, você fez aí alguma coisinha, está compartilhando. Você está compartilhando sua tela, cuidado aí, Edinalva.
Clique aí em interromper compartilhamento. Acontece, né? Acontece, gente. Minutinho. Nós estamos falando sobre as relações entre o saber escolar e o saber referenciado, tá certo? Eu vou compartilhar novamente minha tela. Tudo bem? Todo mundo vê aí a tela? Adriana, Angélica, todo mundo? Massa. Então, estávamos falando sobre as relações entre o saber escolar e o saber referenciado. Todos nós aqui, acredito eu, já entendemos que dentro da escola existem saberes que não são possíveis de estarem na academia, de estarem na universidade, porque eles são daquele espaço, daquele local. E nós chegamos nesse espaço escolar, nesse locus privilegiado que é a escola, com os nossos saberes referenciados e com saberes outros, subjetivos, afetivos, antipatizados, simpatizados. Somos ou não somos assim? Então, tem algumas coisas que a gente gosta, tem outras que a gente não gosta, tem umas que a gente concorda, tem outras que a gente não concorda. Como é que você leva esse caldo seu para dentro da escola, que já tem um caldo, e como é que você vai elaborando de forma profissional, educativa, didática, pedagógica, o que você escuta e o que você usa? Gessiane colocou para a gente, um dos maiores desafios da escola contemporânea é aprender a lidar com a tecnologia e transformá-la em aliada da educação. É preciso transformar as ferramentas tecnológicas em potencializadoras do ensino-aprendizado. Está certíssima, Gessiane. Além disso, elas devem ser usadas como um meio e não como um fim na educação. Você mesma trouxe a problematização para a gente, viu, Gessiane? Porque uma coisa é você olhar a caneta Bic, deixa eu ver uma caneta Bic aqui, não é Bic, mas é uma caneta, o lápis, o celular, como fim. Vocês concordam comigo que a caneta, o lápis e o celular estão no campo da tecnologia? Todos são tecnologia? Agora, o que eu faço com essa tecnologia se eu não escuto? O que eu faço com essa tecnologia se eu não ouço o outro? O que eu faço com essa tecnologia se eu não estabeleço as relações significativas de aprendizagem com que o outro tem de saber dentro dele próprio? Não servem para nada. Apenas para, talvez, a gente fazer uma aula bonita para o inglês ver. Às vezes mostra que a gente tem todo o domínio sobre isso. Eu tenho domínio sobre as tecnologias, aprendi, fui fazendo curso, etc. Mas se eu não tiver, nesse exato instante, interagindo, contextualizando, estabelecendo para vocês, e vocês amanhã depois, para os seus estudantes, os sentidos e os significados disso,
Eu vou dizer, poxa, que bacana, que legal, adorei isso, gostei daquela figurinha, gostei daquele processo e tal, mas o que é mesmo? Então, gente, o que se deve escutar e o que se pode usar? Indagações do mundo da educação em pandemia. Gessiane trouxe uma contribuição excelente, hein, Gessiane? Parece até que a tecnologia nasceu agora, não foi? Parece até que tudo começou com a pandemia em 2020. E, no entanto, muitos de vocês, quantos de nós, já estávamos no processo da gamificação, já estávamos no processo do uso do cinema, do uso dos documentários, do uso das aulas de campo, do uso do processo de debate, do uso das rodas de conversa, das rodas de diálogo. São ou não são tecnologias? Tecnologias avançadíssimas para a nossa época, em que sentávamos e o professor trazia todo o conteúdo e nós tínhamos que reproduzir isso de forma transmissora, de maneira igual, ou numa prova escrita ou numa prova oral. Eu pergunto a vocês, modificou isso na sua cabeça com a tecnologia? Se modificou, parabéns. Agora, se não modificou, pode ter a maior tecnologia, pode estabelecer a relação com todos os aparatos tecnológicos, mas para o estudante ter sentido e significado, você precisa fazer a mediação. Concordam ou não? E essa mediação precisa ter sentido, precisa ter significado. Que história é essa de ouvir na sala de aula que os chineses são isso e não falar nada? E até você reproduzir isso. Que história é essa de dizer que os africanos chegam no Brasil para trabalhar porque são mais fortes? Que história é essa de dizer que nos caminhos do Oceano Atlântico havia um continente no meio do caminho e que Colombo tropeçou nesse continente? Geograficamente, isso não é possível. Não é possível. Imagine você contar essa história. É uma história fantasiosa. A troco de quê você conta essa história fantasiosa? Para quê? Por quê? Então, é interessante que você, nesse momento aqui, reflita junto comigo quais são os lugares e seus sentidos para o ensino de humanidades. Vou fazer uma rápida brincadeira com vocês, mais uma vez, de memória. Vera, às vezes é a sua internet, que aí faz uma instabilidade de som, tá? Todos escutam bem? Ou Vera, que não escuta bem, está com todos? Tente sair e voltar de novo, viu, Vera, que às vezes melhora. Pronto, aí, ó, Isabel diz que escuta bem. Angélica, que eu estou vendo aqui na minha tela, me parece que escuta bem. Perfeito. Viu, Vera? Às vezes é isso. A sua internet desestabiliza e aí, pronto, Jusilene também, Alessandra, perfeito. Então é isso mesmo, viu, Vera? Às vezes sair e voltar ajuda, tá? Então, continuando, nós estamos numa condição de pensar esses lugares e sentidos para o ensino de humanidades. Pode falar, Cláudia. Você prefere falar ou você prefere no chat? Ou você clicou aí sem querer? Cliquei sem querer, desculpa. Nada, Cláudia, não tem problema. Mas se quiser falar, pode falar no chat também, tá certo, Cláudia? Obrigada aí pela atenção. Estou aqui ligada. Tá. Tá certo, um abraço. Então,
Observe, gente, que nós estamos nos lugares e sentidos para o ensino de humanidades, muitas vezes desconectados. Vou fazer algumas falas. Eu tenho certeza que não é desse grupo. Eu tenho certeza que esse grupo não faz esses comentários na sala dos professores. Eu tenho certeza absoluta, tá? Como assim que eu vou trazer uma música que não é a música que eu escuto, não é a música que eu gosto, para trabalhar na sala de aula? Que absurdo ter que agora pensar junto com esses estudantes as referências culturais da vida dele. O short que ele usa, a camisa que ele usa, o time que ele torce, a religião que ele abraça. Por que será que agora todos nós, professores, estamos na berlinda? Tudo é por conta da gente. Nós temos que dar conta de absolutamente tudo, com esse salário, com essas condições, etc. Essa conversa não rola entre vocês, é verdade? Gente, vamos interrogar. Claro que rola, né? É uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês. É claro que acontece. A escola é ou não é um locus privilegiado? Bastante. Inclusive para você conversar com os seus pares. Inclusive para você escutar. E escutar de verdade. Não é escutar querendo falar sozinho. Não é escutar apresentando apenas as suas verdades. É preciso levantar as subjetividades dos espaços na Escola 1. E essas subjetividades precisam ser reunidas não para um trabalho de feira, não para um trabalho com culminância, para um trabalho de dia a dia, para que esses estudantes, esses professores, se sintam acolhidos, se sintam afetivamente plenos para o aprendizado. Ninguém aprende angustiado. Você aprende angustiado? Você aprende com problemas? Você aprende com agonia? Você tem até um tipo de aprendizado, com agonia, com problemas, como questões a serem resolvidas, porque a vida é real e de viés. Tudo bem, tranquilo. Mas não é possível você estabelecer um ambiente de aprendizado nessa escola 1 em que as subjetividades sejam levadas em conta de forma mais profissional, de forma mais histórica, de forma mais geográfica, de forma mais sociológica, filosófica. Temos ou não temos os instrumentos disso na nossa cabeça? A gente estudou para isso. A gente sabe disso. Sabe ou não sabe? Olha a Dani brincando aí. Adorei, viu, Dani? Eu nunca ouvi isso. Entende? A gente ouve o tempo inteiro. Já ouvi muitos colegas falarem isso. Infelizmente, ainda é uma realidade. Precisamos saber ouvir e perceber o outro e valorizar a vivência de cada um. Isso é a Escola 1, Alessandra. E essas palavras que você colocou aí vai ficar registrado, viu, Alessandra? Vai estar gravado para que outras pessoas possam ler e escutar. Eu quero dizer que não pode ser da boca para fora. Eu estou te escutando, mas minha verdade é que é a certa. Eu estou te escutando só para dizer que eu sou boazinha. Não, não. Eu estou te escutando e vou interagir com o que eu estou escutando. E vou pensar em cima do que você está falando, em cima do que você está dizendo. Porque é dessa forma que o conteúdo vai fluir na sala. No momento em que eu perguntar aos meus estudantes se eles estão com medo de uma guerra entre Rússia e Europa e Estados Unidos, vai ou não vai sair todo o meu conteúdo, gente, da maneira mais fácil possível? Vai ou não vai? Me respondam com honestidade. Vai ser a minha primeira pergunta. Claro que vai. E isso é o quê? Formação. Isso é formação. Vocês, nesse exato instante, e eu quero parabenizar quem aqui está, de verdade, quem aqui está olhando, quem aqui está participando, interagindo,
que está aqui, ó, mesmo com coisa para fazer, que todo mundo tem sempre coisa para fazer, não é verdade? Está aqui pleno. Está aqui, ó, se formando. Essa formação que você iniciou lá no momento em que você buscou a sua graduação, a sua licenciatura, ela é contínua, ela é diária. Nós estamos agora com 2 acontecimentos oficiais de documentos curriculares, que é a BNCC e o Novo Ensino Médio, que nós precisamos nos apropriar para debater. Não pode deixar que o outro faça isso. Não pode deixar que o outro estabeleça para nós o nosso processo de pesquisa, de estudo, de extensão. Na BNCC, as pessoas dizem, é um currículo. Não, não, não. O documento está lá afirmando que é uma orientação, uma referência, que está buscando referenciar o Brasil, para que as escolas de norte a sul, de leste a oeste, tenham um currículo comum. Tem problemas? Muitos. Muitos problemas. Associados às questões que envolvem as subjetividades, que envolvem os elementos do processo da própria dinâmica, das especificidades das disciplinas, que são chamadas agora de componentes curriculares. E o novo ensino médio? O novo ensino médio, então, aí é que tem questão, tem ou não tem? Você vai ficar de fora dessa discussão? Você vai ficar ouvindo as pessoas debatendo, discutindo isso, não vai ler nem o documento? Oi, Tânia, você levantou a mão e agora está... Tânia, agora você está compartilhando. Tudo bem, Tânia? Bom dia, como vai? Você levantou a mão, não sei se você queria falar, e agora você está compartilhando sua tela, tome cuidado. Pronto, daqui a pouco Tânia volta, viu, gente? Às vezes a gente bate errado no íconezinho aí, né? Eu fico sempre preocupada, mas estamos todos aqui tranquilos, porque algumas imagens podem escapar e não serem imagens interessantes. Se é que eu posso falar dessa forma, né? Com tantas histórias que já ocorreram por aí, mas está tudo tranquilo, daqui a pouco Tânia volta. Vocês conhecem Tânia? Não é, Dani? Ave Maria, eu tenho medo, eu aviso logo, eu digo logo, pelo amor de Deus. Isso, Neuza. Olha, Neuza, olha a capacidade de síntese de Neuza. Vou ler alto, porque fica gravado para as pessoas que forem assistir. Um conteúdo só terá sentido se estiver atrelado à vivência dos nossos alunos. E mais, Neuza, porque há de dizer assim, mas a gente nunca foi no Egito e acha o máximo o Egito. A gente nunca foi no México e acha o máximo o México, né? A gente caminha todo dia pela mesma ponte e, às vezes, quando pede para fazer um mapa da região ou um mapa da trajetória do local, você esquece de botar a ponte que você passa. É ou não é? Oh, meu Deus, a ponte, eu passo todo dia por ela e esqueci de colocar a ponte no mapa, né? Então, assim, essa vivência não é só uma vivência real, não é só uma vivência objetiva. Vocês compreendem isso, gente? É também uma vivência que eu me identifico com a história de povos que vieram da África. Eu me identifico bastante com a história dessas pessoas que perderam seus nomes, perderam suas famílias, perderam sua cultura e, no entanto, aqui resistiram. E eu hoje sou formada por essa quantidade de elementos culturais que essas pessoas, apesar da angústia, da tristeza, apesar da raiva, com toda a razão, apesar de tudo, trouxeram e disseram, vamos ressignificar, vamos garantir o legado disso. Quantas coisas fazem parte da nossa realidade hoje, ainda mais a gente que mora aqui no Recôncavo, que tem a ver
com essa história. Pessoal que está dando bom dia, bom dia. Bom dia, Sidneia. João lá atrás também deu bom dia. Tá certo? Vou agora partilhar novamente, porque vocês sabem que quando alguém atravessa aí a partilha, né? Eu tenho que voltar novamente. Tudo bem? Enquanto eu estou partilhando, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. No que esse processo pandêmico fez você se mover, fez você repensar a sua prática? Oi, Sidneia. Às vezes, se você estiver pelo celular e alguma ligação entrar, baixa o som, mas aí a culpa não é minha. Você precisa sair e voltar de novo, certo? Carol, da mesma forma, todos escutam muito baixo? Lembrando, gente, não sei se vocês. Olha aí, estão vendo? Se vocês estiverem de celular, quando entra uma ligação ou uma notificação do WhatsApp, o som abaixa. Não sei se vocês sabem disso, tá certo? Aí o bom é sair e voltar. Isso, Dani. Estamos juntas. Isso, Isabel, é por aí. Eu também, quando é curso, quando é encontro, eu prefiro sempre pelo computador, mas é porque às vezes as pessoas estão com outras impossibilidades da máquina, né? E aí é pelo celular mesmo que tem que ir pelo celular mesmo, viu, meu povo? Por favor, tá certo? Mas acontece isso, se entrar uma ligação, se entrar notificação de WhatsApp, o som abaixa na mesma hora. Tá certo? Viu, Sidneia? Isso, Dani, exato, exatamente. Obrigada aí pela resposta, gente. Muito obrigada aí. Vocês estão demais da conta. Bom, então agora vamos conversar um pouco mais, tá? É, vamos conversar um pouco mais. Vamos lá? Gente, eu tenho uma verdadeira paixão pelo tempo. Amo. E eu queria que nesse exato instante, você aí no seu caderno ou no seu bloco de notas, cadê Dani, o pessoal tecnológico, ou no seu bloco de notas, pega aí o caderno, pegue uma caneta, certo? E mande um recado para você para dezembro de 2022. Mande aí um recado, todo mundo. Faça agora um recado, mande um recado. Por exemplo, Angélica, mande um recado para você em dezembro de 2022. Dani, mande um recado para você em dezembro de 2022. Daniel, mande um recado para você em dezembro de 2022. Oi, Manuel, bom dia. Mande aí um recadinho para você em dezembro de 2022. Estamos no dia 2 de fevereiro de 2022. Não, ainda não, Dani, ainda não escreve, não. Escreve e guarda, viu? Não vá perder. Escreva num lugar em que em dezembro você ache esse recado. Tá certo? Olhe lá. Bota aí no bloco de notas. Tá certo, Manuel? Ó, Manuel tá mandando um recado para todo mundo. Agora faça um recado para você, viu, Manuel? Para você, Manuel. Obrigada, Manuel. Valeu. Adorei o recado para gente.
Bom, nessa mediação que eu estou fazendo com vocês, nessa nossa primeira mediação, nós podemos fazer várias alternativas dessa mediação para brincar com duas categorias com os estudantes do Fundamental 2. Quem, por acaso, passear pelo Fundamental 1 também serve. E para os estudantes do ensino médio. Você pode pedir o recado de hoje para dezembro. Você pode pedir o recado da infância para o dia de hoje. Por exemplo, o que a sua criança lhe mandou de recado para hoje. E você pode pedir, se eles forem maiorzinhos, você pode pedir um recado, uma situação em que você vai contar de hoje para depois. Muito bem, vamos pensar no sentido de conteúdo. Você vai fazer várias linhas do tempo e você vai estabelecer naquele momento a fluidez desse tempo e a complexidade desse tempo. Ontem, hoje, amanhã, o que temos, o que não temos. Você pode estender a sua linha do tempo para recados de outras pessoas. Você pode adicionar pai, mãe, avós, avós. E aí você vai, cada um fazendo o seu processo. Você vai, digamos, eu vou escolher o recado de hoje para dezembro. E vou explicar por que eu escolhi para vocês o recado de hoje para dezembro. Já já eu explico, tá bom? Estou apenas nessa mediação, mostrando para vocês que a gente pode fazer uma brincadeira chamada Trocando Figurinhas, em que essa brincadeira vai nos dar o sentido e o significado da palavra e conceito importantíssimo das humanidades, que é tempo, lugar, espaço, deslocamentos, paisagem, sociedade. Certo? Então, observe que esses conceitos todos, que é super fácil para nós dizermos aqui o que é tempo, o que é lugar, o que é paisagem, o que é sociedade, o que é espaço, o que é isso, o que é aquilo outro, mas que na cabeça de alguém de 11, 12, 13 anos, às vezes 14, 15, isso vira uma salada e ele não se situa no tempo e no espaço para compreender a si mesmo, para poder estabelecer as relações possíveis. Então, você faz uma brincadeira. Nessa brincadeira, que a gente vai agora, né, de alguma forma, escutar um pouco vocês vão dimensionando as possibilidades para que você possa situar o seu conteúdo. Então, digamos que você está começando a falar sobre Brasil, o seu processo de formação territorial, o seu processo climático, relevo. Então, você vai, junto a essa brincadeira, pedir, por exemplo, que o planeta Terra conte ou mande um recado para si mesmo a 4 bilhões. Quando ele ouve 4 bilhões, ele... Meu Deus! E aí é uma brincadeira que é possível ser feita, né? Em que você, de alguma forma, materializa e objetiva a situação para que ele compreenda o conceito, tá? Jusilene, você também levantou a mão. Posso terminar aqui para você falar? Ou precisa ser agora? Oi, Jusilene, o áudio está aberto. Pronto. Tá certo? Foi só, levantou a mão sem querer, não foi? Estou lhe vendo daqui, estou te vendo. Bom, tudo bem até aí? Essa primeira mediação, a Gessiane colocou aqui. O período principal de isolamento na quarentena não foi fácil e nem o que se sucedeu a ele.
Toda a situação da pandemia gerou apreensão, prejuízos e perdas de quem não conseguiu se recuperar. Perfeito. E muita gente faleceu, né, Gessiane, com os negacionismos, com toda a situação que ocorreu. São mais de 600 mil mortos. É um dado importante que você pode usar para fazer muitos estudos nesse processo. No entanto, esse também é um momento único para aprender graças a certas lições. Que bom, Gessiane, que bom. Vivemos em um mundo dinâmico e acelerado, onde a mudança é a única certeza. Mesmo assim, muita gente ainda está na zona de conforto, especialmente quando falamos sobre a carreira. Essa foi sua reflexão, né, Gessiane, para as questões. Boa reflexão, muito boa, muito boa. Mas então vamos voltar ao recado, estou curiosa. Estou curiosa com o recado. Primeiro, vocês conhecem essa música? É a música de uma banda que chama Patufu, né? E que a Fernanda Takai canta lindamente, e ela conta em todas as entrevistas que essa música é emblemática, que essa música ela tem um apelo tão grande que eles não podem deixar de cantar em show nenhum, tá? Então, mesmo que a banda se acabe, que volte em algum momento a fazer show, etc., etc., essa música é marcante. Tempo, mano, velho. Não vou cantar, gente, porque vocês sabem, né? Vocês imaginem que eu sou uma cantora e tanta, né? Vocês imaginam que vocês iam ficar muito encantados, então eu achei melhor só declamar, porque se eu cantar aqui, corre o risco de vocês ficarem muito, muito encantados com a minha voz. Tempo, mano, velho. Falta um tanto ainda, eu sei, para você correr macio. Tempo, mano, velho. Falta um tanto ainda, eu sei, para você correr macio, como Zune um novo sedã. Tempo, mano, velho. Tempo, mano, velho. Vai. Tempo, amigo. Seja legal. Conto contigo pela madrugada. Só me derrube no final. E aí? Antes que eu diga as minhas impressões, quais as de vocês? Conta aí para mim. Cadê Dani? Cadê meu povo? Cadê Adriana? Alessandra? Conhecem a música? Chegamos já no recado, Gessiane. Um minutinho, presta atenção aqui. Você viu a música, Gessiane? Viu a poesia da música sobre o tempo? E aí, me contem, gente, um pouquinho. Ah, boa, Isabel. Muito bem, respondo com a música de Lulu. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos. O tempo está passando muito rápido. Isso, boa, Dani, boa. Vocês, então, gente, o recado de fevereiro para dezembro vai passar rápido? O que é que vocês acham? Sim ou não? Mas os dias não são os mesmos, as mesmas 24 horas. Fevereiro com 28 dias, março com 31, abril com 30. Como é isso? Como é que esse tempo está tão rápido? Todos nós estamos com essa mesma sensação? Rápido para o quê? Para receber salário, o tempo é rápido? Pergunto a vocês.
Para o salário chegar no outro mês, o tempo é rápido? Sim ou não? Já mudou a perspectiva, concorda comigo? Já mudou a perspectiva. E para as férias tão sonhadas, para a viagem, para encontrar a família, etc., é rápido? Não é. Não é mesmo. O feriadão também não é. Até porque, gente, de forma material, continua sendo 31 dias em janeiro, continua sendo 28, se for o ano bissexto, 29 em fevereiro, e assim vai. Na reserva natural, ficaram sem acesso à água. É? Oi, Lúcia, você está com o microfone ligado. Bateu aí o dedo de alguma forma. Está escrito aqui para mim quintal de casa. Você botou, vai passar muito rápido, até o meu cabelo ficou branquinho rápido. Ótimo, significa dizer então que você está mudando o padrão estético. Estou entendendo que é uma mulher que está falando comigo, é isso mesmo? Porque essa coisa de pensar no cabelo branco, olha eu fazendo história aqui com vocês, olha uma mediação que Quintal de Casa trouxe, que eu posso falar sobre a história da moda, eu posso falar sobre a questão... Oi, Marli, bom dia. Você já me trouxe uma outra mediação com a sua mensagem, né? Qual foi a sua mediação? Olha como você está falando que o seu cabelo ficou branco, e eu imagino que você, sendo uma pessoa da minha idade, jovem, está no processo de continuar com os cabelos naturais. Ai, amo, Gessiane. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Ai, tomara. Gessiane está mais otimista nessa mediação de trocando as figurinhas. Legal, legal, Marli. Muito bom, muito bacana. Olha aí, eu posso pegar esse seu tema, posso ou não posso, sobre as mulheres, cabelos, e dar uma aula de sociologia. Posso ou não posso, gente? Nessa nossa troca de figurinhas, pode sim. Pode sim, perfeito. Então, já vão sair daqui hoje com 2 mediações possíveis para vocês utilizarem em sala de aula. Agora eu quero saber, o recado que vocês mandaram para vocês em dezembro, esse recado, ele projeta um futuro, ele é possível ser feito agora? Vá devagar, exatamente. Só me derrube no final. Conto contigo pela madrugada. Isso, Alessandra, muito bom. Espera aí, gente, que agora vocês se animaram, eu tenho que ir aqui para o chat. A impressão é que o tempo, apesar de sua temporalidade e, ao mesmo tempo... Espera aí, que quando vai escrevendo, vai subindo, né? Boa, Alessandra. Deixa eu terminar essa aqui de Daniel. A impressão é que o tempo, apesar de sua temporalidade, ao mesmo tempo a temporalidade é nosso grande parceiro no processo da vida. Também acho, Daniel. Podemos administrá-lo com sabedoria e muita prudência. Espero que você já tenha chegado lá. A Alessandra brincou, estou começando a sentir as dores do tempo. Eu faz tempo, viu? Meu recado é ter muita fé, otimismo e foco no objetivo. Boa, Adriana. Boa. E fazer valer isso no presente. Gessiane falou, ele é possível ser feito agora e dar continuidade para o futuro. Certo, Gessiane? Quem sabe a gente se encontra em dezembro e você me diz o que foi. Vai sim, João, vai ficar gravado. Vai ficar gravado assim. Pessoal, muito bom. Olha, eu sempre mando recados para mim mesma.
Sempre. Quero contar isso para vocês. Eu sabia que você ia conseguir vencer um ano novamente. Adorei, Dani. Muito bom. E vai mesmo. E vai conseguir melhor. E vai conseguir na escola ON. E vai conseguir fazendo da sala de aula um espaço de prazer, gente. Nesse final da mediação 1, eu quero chamá-los para dizer que o tempo está aí. Rápido, curto, longo, médio, curta, pequena duração, longa duração. São várias situações, vários momentos que fazem com que a gente olhe para o tempo de várias formas. Faça seu tempo presente valer a pena. Faça o espaço da sua sala de aula ser significativo. Faça o espaço da sua sala de aula garantir lazer para você, garantir otimismo, garantir saúde. Nós precisamos de saúde, gente. E uma sala de aula que nos adoece é tudo que a gente não precisa ter. Tá certo? Quem cuida da gente somos nós mesmos. Somos nós que cuidamos da gente. Então, eu convido a vocês, com essa mediação, a brincar com seus estudantes, a trocar figurinhas, a fazer desenhos, a colocar esse recadinho num potinho. Coloque num pote. No fim do ano, você abre esse pote junto com eles e faz uma atividade final. Oi, Daniel, você levantou a mão. Pode falar. Ou foi sem querer? Foi sem querer, né? Mediação 2. Ah, são tantas coisas que já deu certo em nossas vidas, isso, GSN. É só acreditar que tudo está escrito e vai acontecer. Ah, tenho certeza que já passei no mestrado. Ah, também tenho. Maravilha. Mas estude, hein? E faça uma boa entrevista. Tá certo? Gente, mediação 2. Eu fui em 2... Quem aqui usa Instagram? Ótimo, maravilha. Conhece esses 2 ambientes do Instagram? Quem conhece o Instituto Luiz Gama? Isabel, muito bem, também uso, ótimo. Todos aqui imagino que saibam quem é Luiz Gama, né? Quem foi Luiz Gama, quem é Luiz Gama, né? Quem, por um acaso, desconhece, tem um filme para assistir, tá? Vale muito a pena, indico aqui, não trouxe nenhum pedacinho do filme, etc., porque quando grava, direitos autorais, essas questões como um todo. Mas fica aí a referência da história de Luiz Gama, que graças a Deus que o cinema nacional está retomando aí, indo para outros temas importantes. Olha aí, a Alessandra ajudando já no processo. Adoro aula assim. Daqui a pouco a gente acaba, hein? Já está chegando no final. Estão sentindo? Percebem? Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi um advogado abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro e o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Nascido de mãe negra livre e pai branco. Foi, contudo, feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade, né? É bom, Alessandra, de onde você tirou, é bom que a gente faça algum ajuste aí no texto. Eu não uso mais a palavra escravo, porque a palavra escravo é a condição de ser. Nós não somos escravos, em nenhum tempo, em nenhum momento. Nós podemos estar ou sermos escravizados, certo? Então, sempre assim, gente. Não use, né? Heloísa é escrava, Heloísa é escrava. Não, nós somos escravizados. Nós somos livres. Nós nascemos livres e morreremos livres.
mas os sistemas e as condições históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, culturais podem nos aprisionar. Podem nos aprisionar pela mente, pode nos aprisionar pela mídia, pode nos aprisionar pela religião, pode nos aprisionar pela política, pode nos aprisionar como sistema econômico que foi o sistema escravocrata. Então, Heloísa passa a ser uma pessoa escravizada, passa a ser uma pessoa aprisionada, mas ela continua sendo livre, ela continua sendo ela, certo? Isso, Manuel, exato. Isso, Dani, perfeito, obrigada aí. E é dessa forma que as aulas vão acontecer. Já estou curiosa para assistir as aulas de vocês, queria muito, viu? Mas, enfim, quero crer que tudo vai representar aí modificações possíveis do que vocês já fazem, do que vocês já acontecem. Então, qual é a minha segunda mediação para vocês? Olha que a gente já tem 3 mediações para o encontro de hoje, tá? Estamos cheios. Uma foi a que eu trouxe da troca de figurinhas, a outra foi Quintal de Casa, que é Marli, nossa querida professora Marli, que já me deu uma ideia sobre a questão da estética, sobre a questão das mulheres ao longo do tempo, pinta cabelo, não arruma cabelo, agora é um negócio pinta, não pinta, não sei o que tem por trás da história disso, né? Por que que nós somos tão questionadas na nossa estética, na nossa forma de ser? Nós somos campeões aqui no Brasil de cirurgia plástica, nós somos campeões na indústria de cabelos, no sentido de modificação de cabelo, chama alisamentos, etc. Tudo isso que Marli trouxe aqui, quando contou que os cabelos dela ficaram rapidinho brancos, dá uma aula de história, dá uma aula de sociologia, dá uma aula de filosofia, dá uma aula de humanidades, na forma de você compreender o processo histórico das mulheres ao longo da história do Brasil, da história da Europa, da história da América Latina, da história da Bahia, e, por que não, e a partir disso, da história de Simões Filho. Vocês conseguem perceber que eu posso passear pelos lugares e eu tenho o domínio disso? Eu tenho o controle disso? Eu tenho o conhecimento disso? Vocês perceberam? Então, eu posso, por exemplo, amanhã depois, começar a aula questionando aos estudantes os padrões estéticos da região. O que é bonito? O que é que muitas vezes nós, mulheres, olhamos e dizemos: ah, esse cabelo tá feio. Ah, essa pessoa é desleixada, não pinta o cabelo. Já falamos ou não falamos isso? Quem é que está falando pela nossa voz? Quem é? Obrigada, Gessiane, obrigada pela atenção e participação, tá? A gente está no finalzinho, vai ficar gravada e você pode pegar no final, tá certo? Tá bom, um abraço, fica com Deus, valeu. Então, nessa mediação 2, o que é que eu estou contando aqui para vocês? Eu fui em 2 espaços do Instagram, então eu escolhi o Luiz Gama e escolhi o Sotero Pobretão. Primeiro eu vou falar do Luiz Gama. É um espaço em que o diretor, ele está aí, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Olha o diretor aí, estão vendo? Que é o Silvio Almeida, que aqui eu trago a indicação do livro dele, da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. É um autor excelente para você entender sobre racismo estrutural. O título do livro dele é esse, Racismo Estrutural, Silvio Almeida. Então, trago aqui para vocês como indicação. Ele também é o presidente do Instituto Luiz Gama. E esse espaço no Instagram é um espaço que traz uma série de informações e notícias de jornal. É como se fosse
uma tempestade de notícias, é como se dentro da área da informação, da comunicação, é um briefing, que eles chamam, que é uma espécie de reunião de informações, de notícias, de informes, em que você, a partir daí, poderá utilizar para trabalhar com os estudantes. Então, digamos que você está no fundamental maior, lá no 8º e no 9º ano. Você pode utilizar essa página, você pode printar as informações ou buscar as matérias desses locais, trazer para a sala de aula. Caso eles tenham acesso em aparelhos na própria sala de aula, eles podem navegar e escolher uma dessas matérias. Por exemplo, no dia de hoje, né, no dia 2 de fevereiro de 2022, infelizmente, a gente pode aqui olhar a matéria em que fala da morte do congolês, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um jovem trabalhador com sua família, correto, e que brutalmente, violentamente foi espancado até a morte. Nós estamos em 2022 e parece que esta cena é lá do século XVIII, lá do século XVII, lá do século XIX, quando a gente vai ter ainda o sistema escravocrata perdurando. Oh, Deus, obrigada! Então, nesse sentido, observe que as perspectivas de vocês trabalharem todo o conteúdo de vocês da área das humanidades a partir de um mecanismo, que é o mecanismo das redes sociais, não invalida a crítica que você possa fazer às pessoas que vivem nas redes sociais, a crítica que você possa fazer às fake news das redes sociais, a crítica que você possa fazer que se estuda menos por conta das redes sociais, mas você traz as redes sociais para essa escola 1. Você traz as redes sociais para um processo de significado e sentido para esse estudante. Não é possível que ele não encontre uma referência aí em que ele possa elaborar um texto, em que ele possa elaborar um diálogo, em que ele possa pensar numa intervenção, elaborar uma possibilidade de debate entre os grupos. Então, daí eu posso falar sobre legislação, eu posso falar sobre direitos trabalhistas. O jovem tinha ido cobrar uma diária de trabalho, ou seja, ele estava na sua justiça, né? No seu local correto, e foi recebido dessa forma. Foi recebido dessa forma porque cobrou, foi recebido dessa forma porque era estrangeiro. Olha a questão das imigrações, dos deslocamentos, dos estrangeirismos, dos preconceitos, da intolerância. Ele foi recebido dessa forma porque era negro, ele foi recebido dessa forma porque não dominava muito as questões da legislação brasileira. Olha só, uma reportagem dentro do Instituto Luiz Gama, que você pode, a partir disso, estabelecer as relações de significado, as relações de compreensão e entendimento dessa escola 1, que estão também assessoradas e, de certa forma, consubstanciadas na BNCC. A outra mediação é uma mediação do soteropobretano. O soteropobretano é um jornalista, Romeu, não sei se vocês sabem ou já ouviram falar, e ele, de forma lúdica, de maneira bastante divertida, ele vai contando sobre questões da sociedade, questões de Salvador, locais para visitar, locais da Bahia. Outro dia ele fez uma série sobre Feira de Santana. Vamos embora chamar Romeu para fazer uma série sobre Simões Filho? Olha aí, pode ser um projeto de português, de história, de geografia. Vamos embora chamar Romeu para fazer uma série sobre Simões Filho. Ele fez sobre Feira de Santana.
Exatamente, Neuza, exatamente. Fica aí a dica, ó. Hashtag fica a dica, né? De que vocês entrem em contato com ele na página, perguntem, etc. e tal. Onde é que a gente vem aqui em Simões Filho, tira uma foto. Isso, Dani. Olha, já pode começar dessa forma. Começa o ano, chama os meninos, abre no Insta um espaço, venha conhecer Simões Filho, soteropobretano. Pronto. Aí, ó, é o lanche de Dona Zica, é a igreja principal da cidade, onde o pessoal se encontra na praça, etc. E aí, ó, vocês vão fazendo toda uma brincadeira de chamamento do soteropobretano, venha conhecer Simões Filho e vão contando para a gente como é que Simões Filho é e como ele funciona. Eu trouxe esse aqui, que eu estou fazendo essa pergunta a vocês. Será que é mais rápido pela estrada ou pelo ferry? Olha que legal. Quem já passou por essa dúvida? Quem já foi para a fila do ferry? Quem já pensou, meu Deus, vou pela estrada? Ó, Isabel já tem resposta para me explicar. Oi, Dani, pela estrada. Muito bem. Isabel, depende do dia. Gente, isso dá uma aula de mapa, isso dá uma aula de transporte, isso dá uma aula de tempo. Pela estrada, Adriana, ó, o pessoal que sabe do ferry. Gente, eu odeio ferry, odeio. Eu quero sempre a estrada. Marilda, depende do dia, feriado, nem pensar. Sim, Manuel, maravilha. Estou dando uma outra proposta de atividade. Está observando? Muitos de nós desconhecemos onde moramos, os nossos locais. Manuel, é mais rápido pela estrada ou pelo ferry? E aí? Depende. Depende de quê, gente? Por favor, se o mapa me mostra que não. Me expliquem, se eu fosse aluna de vocês e eu perguntasse, Isabel, depende de quê? Me explique. Vou ligar aqui o som para falar. 6 horas, imagine você 6 horas em uma fila no ferry, né? Para esperar, para pegar o ferry e voltar. Em 3 horas eu faço esse mesmo percurso, né? Pela estrada. Então, depende do dia. Né? O Ano Novo, Natal, na fila do ferry é 6 horas no mínimo. Em 3 horas eu faço essa volta pela estrada. Então, depende do dia. Muito bom. Olha, Isabel acaba de trabalhar comigo temporalidade, acaba de trabalhar comigo quilometragem, acaba de trabalhar comigo relatividade. Porque a gasolina é maior, é ou não é, Isabel? É mais gasolina, não é? É verdade. A gasolina sai mais caro pela gasolina, mas o tempo ganha-se no tempo, né? E pode ser também que a gasolina pode ser gasta também com a espera, anda pouquinho, para, né? Então, isso tudo vai contar. Então, dependendo do dia, bem que eu prefiro ficar na fila do ferry, porque eu amo a Baía de Todos os Santos, né? E aquela travessia não tem preço. Muito bem, gente. Olha só, minha cabeça já está fervilhando, pensando em várias possibilidades de atividade. A de vocês também? Sim ou não? Pense aí só com uma imagem. Só com uma imagem. Agora, imagine se coloca os slides que Manuel trouxe, se coloca as informações, esse domínio que Isabel tem de gasolina, do tempo, da travessia. Se Marilda coloca, peraí, vamos botar o bilhete antecipado, a gente faz uma grande brincadeira com os estudantes na região deles e nos ambientes que eles circulam,
ou mesmo nos ambientes que eles não circulam, para eles conhecerem a região deles e poderem ter domínio sobre isso. É ou não é? O que é que vocês acham? Conta aí para mim. Muito bom. Fala um pouquinho. Pode falar. Diga, Angélica, pode falar. O que a senhora colocou aí é muito importante, porque, às vezes, nós falamos sobre a localidade que o aluno vive e ele acha que a gente já falou, a senhora falou ano passado. Então, quando a gente traz uma questão diferente como essa, vai ficar uma aula bem melhor, bem mais apimentada e vai fazer eles pensarem diferente. Outros saberes deles, né, Angélica? Exatamente, vai aflorar, né? Eu digo a eles que eu trabalho ali na Baía de Aratu, naquela área, eu digo a eles que ali é riquíssimo, que ali é muito importante, ali já moraram os escravos, já moraram os indígenas, e eles dizem, já moraram os portugueses, os japoneses, houve cooperativa de plantações, aí eles dizem assim, para os que ficam de um ano para outro, a senhora já falou isso. Eu digo a ele, mas vocês não valorizam, mas pessoas que vêm de fora acham isso extremamente importante, acham lindo, eles tiram muito proveito dessa situação. Então, por que nós, que somos moradores do local, nós não valorizamos, não é verdade? Perfeito, Olha, Angélica. A senhora me reportou ao meu ginásio, porque eu gosto muito de história, eu tive um professor muito importante, professor Marques da Silva. Ele tinha, assim, esse jogo de cintura. Naquele tempo, em 1970, ele já vislumbrava o futuro. Era um homem sábio, que trazia muitas experiências para a nossa vida. Eu vou parar de falar para dar oportunidade às minhas colegas. Um beijo. Amei essa aula. Oh, muito obrigada, gente, muito obrigada. Acho que eu estava numa expectativa muito grande, porque eu sou uma defensora da escola pública, eu sou uma defensora dos profissionais da escola pública, e considero importantíssimo dizer, e quero aqui deixar registrado, o quanto eu acredito em vocês, e o quanto eu acho que vocês são poderosos e poderosas para fazer o melhor, para se destacar, para serem muito mais do que apenas servidores públicos, professores, para serem aqueles que realmente têm a possibilidade de alterar os caminhos da nossa nação. Somos nós, professores e professoras. E tudo isso vindo com esses relatos, né? Relatos de experiências, que é isso que a gente, né, vai estar fazendo agora. Os desafios, as possibilidades, as subjetividades, os diálogos, a cidadania que eu estou vendo aqui das pessoas assistindo de verdade, participando, não estão fazendo outra coisa. Isso é responsabilidade pública. Isso é compromisso. É preciso que tudo seja dito desta forma. Certo? Então, quando vocês, viu, Angélica, quando você leva isso para a sua sala de aula, e não precisa dizer a ele assim, não, vocês não valorizam, não fale isso, diga assim, vamos brincar, bora ver aqui, bora ver o que é que a gente tem. Isso, você vai ver que naturalmente ele vai se envolver e ele vai contar histórias e ele vai entender essa valorização que você já faz, essa valorização que você já estabelece. Pessoal, no nosso país, ser professor... Obrigada pela dica, porque eu sou simões-filhense, eu nasci em Aratu, tenho muito orgulho disso, então eu gosto de falar da minha localidade, eu gosto de falar da nossa terra, então isso me traz uma alegria muito grande. Já fui até assim, os meninos falam assim, professora, muda isso, mas como que eu vou mudar? Eu preciso estar falando sempre. Isso. Né?
Pronto, já estou lhe dando a dica, né? Obrigada pela dica. Isso, traga esses elementos, traga os E elementos a avó não via. do universo histórico deles, para que eles se sintam contemplados, valorizados. Eles precisam ser valorizados como crianças e jovens que podem sonhar alto, que podem ir adiante. É como se fossem os nossos filhos, as nossas filhas. Tá certo? Então, eu quero acreditar. E olha que eu não tive filhos, viu? Eu não tive filhos. Mas eu quero dizer que esses jovens de Simões Filho, de Salvador, de Camaçari, de Xique-Xique, Caetité, de Ribeirão Preto, do interior do Maranhão, do Ceará, de Alagoas, do Amazonas, de tudo quanto é canto desse país, precisa acreditar que eles têm sonhos. E sonhos não envelhecem. Sonhos é para todos nós construirmos juntos. Eu estou aqui dividindo com vocês um pouco, uma parcela, né, do que sei, um pouquinho do que sei, para mostrar a vocês que é possível. E faço aqui a minha reverência a quem é funcionário público, a quem é servidor público, a quem está defendendo o serviço público na educação, tá? Eu quero muito que essas crianças e esses jovens de Simões Filho sejam médicos, professores, arquitetos, engenheiros, sejam servidores, comerciantes, comerciários. Uma sociedade que vale a pena de ser vivida só vale se for boa para todos. E todas as profissões são importantes. Nesse exato instante que eu estou aqui dialogando com vocês, tem alguém plantando feijão, tem alguém colhendo, tem alguém limpando a porta das nossas casas. Isso é de um valor imenso socialmente falando. Nunca, jamais esqueçam isso, porque eu não podia estar aqui e plantar ao mesmo tempo a comida e ao mesmo tempo tecer a minha roupa. Então, todos, todas precisam ter valor, dignidade, importância e cidadania, tá? Tem uma querida aí novamente fazendo um compartilhamento. Muito cuidado por aí agora. Veja o botãozinho que apertou, tá certo? Veja aí. Rosângela, querida, você apertou algum botão que você está compartilhando a tela do seu celular. Veja aí onde ali, ó, parar compartilhamento. Clique ali, parar compartilhamento. Tá certo? Estamos chegando ao nosso finalzinho. Deixa parar aí O Elô, se você Oi. colocar para compartilhar, também tira compartilhamento dela. Viu? Pronto, vou botar agora. É porque eu estou na outra máquina. Então, gente, para a gente encerrar, eu vou deixar uma pergunta para vocês, junto a esse recadinho que vocês fizeram para si mesmos e para si mesmas, de hoje para dezembro. E eu vou usar uma música que eu gosto muito, que é Cajuína, de Caetano Veloso. Eu não sei se vocês sabem a história dessa música. Torquato Neto faleceu e Caetano foi visitar o pai de Torquato Neto. E quando ele chegou, muito triste, muito abalado, terminou que o pai de Torquato Neto foi quem consolou Caetano. E desse evento, dessa situação, saiu a música Cajuína, em que ele diz assim: existirmos, a que será que se destina? Foi quando tu me deste a rosa cristalina.
Tu és um homem, e aí ele vai contando sobre esse evento e a cajuína que ele tomou e que ele gostou, etc. E você faz aí com a música, você faz uma história da região fantástica. Mas eu gosto muito dessa expressão. Educação Simões Filho. A que será que se destina? Então, é com essa pergunta problematizadora, desafiante e extremamente potente desses 2 horas com vocês aqui, que foi maravilhoso, maravilhoso, né? Não tenho nem palavras. Eu deixo a pergunta para vocês, né? Educação Simões Filho, a que será que se destina? E eu espero reencontrá-los e espero saber os recadinhos do que aconteceu ao longo desse tempo e desse espaço. Um beijo enorme, que o dia de hoje, cheio de símbolos, cheio de ofertórios, dia de Iemanjá, 2 de fevereiro de 2022, nós tenhamos aqui uma possibilidade de um encontro com os nossos estudantes, com a educação, da melhor forma possível. E que estejamos todos aqui abençoados com as melhores intenções para fazermos desse país o melhor local para a gente viver, existir e, obviamente, as nossas crianças e os nossos jovens sonharem e sonharem alto e realizarem, tá bom? Quero agradecer a atenção generosa, a partilha, quero agradecer todos que escreveram no chat, que participaram das mediações, que fizeram as práticas junto aqui comigo. Estou realmente encantada, feliz e muito, muito, muito feliz com a participação de vocês. Que os outros que nos assistam aqui, a gente dá um tchau, a gente dá um beijo, bota aí no chat, convida os colegas para virem nos assistir. Rosângela, você levantou a mão, quer dar uma palavrinha para a gente, ou foi só um cliquezinho? Se não, o setor provavelmente, né, a Dalba deve fechar aí a gravação. Isso. Daqui a Perfeito. pouco. Então, daqui a pouco a gente Daqui uns encerra a 3 minutos. gravação, tá certo? E qualquer coisa que vocês desejem, que vocês queiram entrar em contato,